continuar. Nós não abra já em Êxodo. Eu queria só trabalhar alguns conceitos. Nós vamos precisar emprestar outras passagens bíblicas, porque hoje vai entrar uma outra. Se semana passada nós falamos sobre duas mulheres, Sifrá e Puá, hoje vai aparecer uma outra mulher do Senhor, Joquebede, a mãe de Moisés, Joquebede. E eu estou bem assim impactado como o Senhor tem conduzido mulheres na história dentro da vontade soberana dele, da forma como ele quer. Mas que antes de tudo eram entregues ao Senhor. Igreja, antes de a gente ler qualquer parte, vamos rever alguns conceitos. Eu vou falar para os irmãos, vamos caminhar juntos. O Deus que nós adoramos, Ele é perfeito em todos os aspectos do seu ser. Não precisa abrir, mas lá em Isaías 55 fala: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. E o que isso quer dizer? Que os nossos são limitados, os nossos pensamentos, os nossos caminhos são cheios de falhas, mas não os do Senhor. Nós precisamos extrair isso lá de Isaías. Os caminhos do Senhor, os pensamentos do Senhor não são caminhos de risco. Os meus são, dele não. Os meus pensamentos são complicados, mas não os do Senhor. Então Isaías, o profeta, nos insere nessa tranquilidade em depender daquele que tem todo o universo em suas mãos. Davi, no Salmo 103, diz: pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. O que é isso? O Senhor sabe a nossa composição e as nossas fragilidades. Então, quando nós passamos por lutas, eu e você, Ele sabe disso. Ele sabe o que está passando aqui dentro. Deus sabe que Ele nos criou como seres finitos, com limitações, com fragilidades. E Ele sabe trabalhar com aqueles que são limitados de entendimento, frágeis em sua estrutura. O Senhor sabe trabalhar perfeitamente. Isso eu estou dizendo agora porque nos vai ajudar a olhar um pouco mais para Joquebede lá no texto de hoje. Então, uma pergunta para nossa reflexão. Se o Senhor sabe que nós somos pó, que nós somos limitados, nós somos frágeis, igreja, por que eu e você não compreendemos isso? Como assim, pastor? Por que nós esperamos perfeição de nós mesmos e dos outros? Já notaram como nós somos exigentes? Olha, essa palavra fala que nós somos pó, e somos frágeis e limitados. Aliás, Isaías fala que nós somos como trapo de imundícia. Então, se a Bíblia fala quem eu sou, por que eu exijo de mim mesmo uma perfeição, ou exijo isso dos outros? Eu sou tão exigente em relação ao comportamento do Mateus, por exemplo. Por que eu tenho? Igreja, olhando para as histórias bíblicas, os irmãos conhecem bem os personagens, nós chamamos até de heróis bíblicos, né? Olha, provavelmente só Daniel, José e Josué, que não tem registros assim negativos, bíblicos aqui. Porque os outros, até o próprio Moisés matou um egípcio, um assassino. Então só Daniel, José e Josué que nós não encontramos alguns relatos bíblicos de faltas, de falhas, alguma falta mais séria aos nossos olhos. Mesmo assim, eu e você somos terrivelmente, eu diria essa palavra, terrivelmente impacientes com as nossas falhas e limitações, e assim como uns com os outros. Então, olha como nós somos exigentes. Então, nós temos a história de um homem que se tornou útil para Deus aos 80 anos. Estamos falando de Moisés. A história de um homem que se tornou útil para o Senhor aos 80 anos de idade. Abra em Atos 7. Atos 7, por favor. O pastor está enganado, é Êxodo. Não, lá em Atos tem algo bem interessante. Há um relato aqui de Pedro falando dessa história lá do povo de Israel. Igreja, Atos, nós não vamos ler tudo não vai dar, porque nós vamos precisar ir para Êxodo ainda hoje.
Lá em Atos 7 é muito importante para entender também a história de Moisés, pelo menos alguns fragmentos. Esse capítulo pode nos dar uma direção em relação à vida de Moisés. Por quê? Porque não tem outro lugar, está aqui em Atos 7 só. Pedro provavelmente era um estudioso e sabia bem. Nesse capítulo, a vida de Moisés foi fracionada em números de anos. De quantos em quantos anos? 40 em 40. Olha que interessante isso. Dá uma olhadinha em Atos 7, verso 22. Assim Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Verso 23. Quando completou o quê? Desejou visitar, quando completou 40 anos, desejou visitar seus irmãos, os israelitas. Então, se você gosta de fazer aqueles gráficos, aquelas pontuações, de 0 a 39, ele passou todos esses anos no Egito, sendo criado por sua mãe, depois pela filha do faraó, estudando nas escolas egípcias. É isso, essa foi a educação dele. Então, os versos 22 e 23 nos ajuda a entender isso. Porque só quando ele completou 40 anos que ele desejou visitar os irmãos. Então, note vamos chamar de primeira fase. Dá uma olhada agora, vamos ver o verso 24? Até o verso 29, né? E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e vingou o oprimido, matando o egípcio. Isso está lá em Êxodo 2,12, tá? A gente está lá na história. Ele pensava que os seus irmãos entendiam que por meio dele Deus lhe daria liberdade, mas eles não entenderam. No dia seguinte aproximou-se de alguns deles quando brigavam e quis pacificá-los dizendo: homens, sois irmãos, por que maltratais um ao outro? Mas o que feria o seu próximo empurrou dizendo: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Por acaso queres matar-me como quem mataste o egípcio? Diante desta palavra Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. Veja o verso 30. Passados mais quantos? 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto, no monte Sinai, numa chama de fogo em uma sarça. Vamos recapitular? De 0 a 39, foi criado no Egito, na educação egípcia. Pela mãe dele, Joquebede, um período de tempo, depois pela filha do faraó. De 40 a 79 anos, foi nesse episódio que ele mata o egípcio. Eu chamaria de segundo ciclo da vida dele, que ele passou com o povo hebreu no deserto, talvez com muita solidão, mas estava sendo trabalhado por Deus. Os versos 29, o que nós lemos, Deus estava trabalhando com ele. Agora vamos ver Atos 7, do 30 em diante, são os últimos 40 anos, que chega até 120, que foi a idade que ele morreu. Não dá para ler tudo o que está aqui, porque nosso tempo corre. Mas nesse último ciclo, é uma história bem conhecida, talvez a que nós mais conhecemos, ele passa com o povo hebreu aonde? No deserto. Os 40 anos no deserto. Lembra o povo de Israel, quando sai do Egito? Já fora do Egito, cheio de provações, cheio de testes, ensinado pela lei que recebeu das mãos do próprio Deus. Então tem um comentarista, Moody, eu era para ter projetado, isso eu esqueci, me perdoem, tá? É curto. Um comentarista Moody, muito respeitado, ele fala o seguinte, eu vou ler, então já que não está projetado, por favor, prestem atenção. Moisés passou os seus primeiros 40 anos pensando que era alguém. Tranquilo? Lá no Egito? A identidade, pensando que era alguém. Moody fala, os segundos 40 anos, aprendendo que era um ninguém. No deserto. Eu achei bem legal. Essas explicações de comentaristas ajudam a gente, sabe? Os últimos 40 anos, ele passou descobrindo o que Deus pode fazer com ninguém. Deu para captar? Os primeiros 40 anos achando que era alguém. Os segundos 40 anos vendo que não era ninguém. E os últimos 40 anos vendo o que Deus pode fazer com ninguém. Daí fecha-se o ciclo de Moisés 40, 40 e 40. É provável, igreja, que aqui no nosso meio, até mesmo a Elisaveta,
a mãe da dona Olga, vai fazer 100 anos e já está com algumas complicaçõezinhas na saúde. É bem provável que ninguém chegue aqui a 120 anos de idade, de nós. Que Moisés atingiu. Moisés chegou nessa idade. Mas muito provavelmente nós podemos estar vivendo num desses estágios que Moisés viveu. Sabe? Achando que eu sou alguém. Talvez você está vivendo assim, sentado no banco, eu não sou ninguém, não sou ninguém. E talvez alguém está experimentando o que Deus pode fazer com ninguém. A gente pode estar vivendo sim, vivenciando algumas dessas fases que Moisés viveu. Bom, entendendo essa questão de fases, de ciclos, vamos lá para Êxodo 2? Êxodo 2. Leitura nossa é capítulo 2, dos versos 1 a 10. E dentro dessa leitura nós vamos tirar algumas lições. Êxodo 2, de 1 a 10, a gente já aprendeu que êxodo significa saída, né? Saída. Êxodo 2, de 1 a 10. Eu vou fazer a leitura, por favor, acompanhe na sua Bíblia. Um homem da linhagem de Levi casou-se com uma descendente de Levi. A mulher engravidou e deu à luz um filho, vendo que era bonito. Tá bonito na sua Bíblia? Formoso, vamos chegar lá já, tá bom? Há umas diferenças. Vendo que a minha fala bonito, que é formoso. Escondeu-o durante 3 meses, não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então, pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. Eu até estava me poupando a explicar por que escondeu, mas a gente está lembrando da semana passada, né? Qual que era a ordem do faraó? Matar. Então, por isso que ela é essa dos meninos, por causa do crescimento do povo dos hebreus. Então, ela é matar. Por isso que escondeu. 4. E a irmã do menino ficou de longe para ver o que acontecera. No caso aqui é a Miriam, né? 5. A filha do faraó desceu para banhar-se no rio. Enquanto isso, suas criadas passeavam à beira do rio. Vendo o cesto no meio dos juncos, mandou uma criada buscá-lo. Ao abrir o cesto, viu a criança que estava chorando e teve compaixão dela e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha do faraó. A Miriam estava lá pertinho. Vamos já chegar nesse ponto. Queres que eu vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie esse menino para ti? A filha de faraó respondeu: vai. A moça foi e chamou a mãe do menino, Joquebede. E a filha de faraó lhe disse: leva este menino e cria para mim, eu te pagarei. E a mulher levou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou, e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Quem deu o nome de Moisés, como nós conhecemos, foi a filha do faraó. Igreja, é um texto conhecido, né? Mas vamos nos aprofundar um pouco nele, vamos conhecer alguns detalhes. O menino Moisés nasceu numa época muito difícil. Nós já entendemos um pouco o cenário político histórico aqui na semana passada. Era um cenário de quê? De crueldade, de sofrimento. Então o povo já era escravo. Então o povo hebreu vivia os seus piores dias na opressão e na brutalidade do faraó. Eram os piores dias. E de acordo com o texto, nós ficamos sabendo que essa criança ficou protegida durante 3 meses pela fé. Pela fé. Seus pais temiam mais a Deus do que as ordens do rei, do faraó daquela época. Igreja, vamos agora então... A gente pode usar um pouco a nossa imaginação. Será que foi fácil, Vivian, esconder um bebê 3 meses? Até porque alguns comentaristas falam que eles estavam vivendo sob pressão. Quem podia confiar que o vizinho não fosse dedurar? Para ganhar alguma salvaguarda, não sei. Falar para o soldado: naquela casa nasceu um menino. Dá para imaginar a tensão dessa mãe para conter o choro do pequenino bebê? Não deve ter sido fácil esconder uma criança sadia 3 meses. Igreja, mesmo que aqui em Êxodo não mencione,
Moisés tinha uma irmã chamada Miriam e um irmão chamado de Arão. O irmão dele, o Arão. Eram três na casa. O verso 2 que eu falei com vocês, aparece que ele era bonito, formoso. A minha tradução traz bonito, mas eu prefiro um pouco mais a palavra formoso. Essa palavra em hebraico pode significar muitas coisas. A aparência física mesmo, um belo bebê, um bebê bonito. Alguns interpretam que Anrão, é o pai, né? Eu não sei como pronuncia certo. Anrão. Não pode ser Anrão? Pode ser, né? Enfim, Anrão. O pai e a mãe Joquebede desse bebê viram uma beleza especial nele. Essa tradução hebraica pode que os pais tementes a Deus pela fé viram uma beleza especial nele. Aliás, muitos pais fazem isso com os filhos, né? Para todo pai, o filho mais bonito do mundo. Não é diferente para eles aqui. Mas essa palavra formoso não é só uma beleza. Aqui o texto não deixa claro, é uma dificuldade em hebraico. Pode ser que eles viram alguma coisa a mais do que boniteza, do que uma coisa exterior. Então, talvez Deus revelou em segredo que aquele menino tinha um destino muito especial. Pode. Não temos aqui, mas há uma liberdade para isso. Essa palavra formoso, ela não é totalmente fechada nos comentaristas. Eles não conseguem chegar numa conclusão se era só beleza física. Os pais já sabiam que Deus tinha um propósito com aquela criança. Agora, irmãos, um detalhe. Como seria esconder essa criança, um bebê de 3 meses, numa casinha simples? Dá para imaginar a correria quando o bebê começava a chorar? O Arão falando... Miriam, vai ajudar sua mãe. Né? Vai lá pegar o chocalho de pedrinha. Não sei o que. Estou com criatividade aqui, né? Não tinha. Vai lá distrair. Corre, está começando a chorar. Joquebede, faz esse menino ficar quieto. Miriam, ajuda sua mãe. Arão, não atrapalha. Eu fico vendo uma cena assim. Vai fazer um filme, né? Dentro de casa, aquela correria, todo mundo tentando distrair ele para ele parar de chorar, porque vai que alguém ouve. E tem os brinquedinhos deles das épocas, por isso que eu brinquei com o chocalho de pedrinhas, né? Não sei o que mais podia ter, mas expectativa para que não chorasse. Aquele pequeno bebê estava crescendo, e nesse contexto de agonia, de pressão, de tristeza, desespero, a mãe precisa tomar uma decisão. Nós não vamos conseguir esconder esse bebê por muito tempo. Precisamos traçar um plano. E aí, igreja, que nós lemos Êxodo 2, 3, o que ela fez? Pegou um cesto de junco, revestiu de betume e piche. Por mais que as traduções tragam a expressão betume e piche, comentaristas dizem que era próprio um lodo que tinha nas margens do Nilo. Ele ajudava para poder também impermeabilizar. Depois colocava uma palha, um tecido dentro, enfim, alguns estudiosos trabalham esses detalhes, né? E aqui está o plano. Colocou ele dentro desse bercinho. E como tinha uma certa, talvez na parte do meio tinha uma certa correnteza, ela colocou disque junto aos juncos, aquelas varas. Aliás, esses juncos eram varas bem flexíveis. A mãe teve esse cuidado ainda de não colocar na correnteza, de colocar numa parte menos perigosa, provavelmente do rio. Igreja, todo o cuidado da mãe Joquebede está aparecendo aqui. E parece que Miriam, a irmã, planejou tudo isso com a mãe. Dá para entender no texto. Veja o verso 7. Então a irmã do menino, a Miriam, perguntou à filha do faraó. A hora que a filha encontra no rio lá, o bercinho, né? O cesto. Você quer que eu vou chamar uma das hebreias para cuidar? É interessante ver essa parte, né? Está tudo combinado, né? Então, mãe, você põe aqui no junco, vamos calcular mais ou menos a correnteza, vai chegar lá e eu vou caminhando pela beirada, assim, ó, olhando. E lá eu vou estar perto das filhas do faraó e... Igreja, eu fico pensando em tudo isso que está acontecendo, nos chama muito a atenção. Eu queria só fazer uma pausa.
Hoje não vou nem chamar de lições, mas uma pausa aqui. O que iria garantir que esse plano ia dar certo? O que ia garantir que esse plano ia funcionar? Os egípcios consideravam o Nilo um dos seus deuses, o rio Nilo. Provavelmente Joquebede sabia, pensou nisso. Que a filha do faraó vai pensar que um dos deuses do Nilo trouxe esse bebê até ela, nas mãos dela. Mas igreja, e se nada desse certo? E se nada funcionasse? Então, as mães que estão aqui nessa noite, enfim, a todos nós aqui na igreja, será que nós não podemos ver Joquebede? Eu acho isso fantástico, esse pensamento. Atrás de alguma árvore, ou ainda escondida entre os juncos, talvez dentro da água, a uma certa distância. Será que nós não podemos ver Joquebede na ponta dos pés, acompanhando aquele cestinho que está indo pelo rio? Talvez Joquebede estava assim com as mãos, apertando as mãos. Tomara que ele chegue, tomara que não afunde, não caia na água. Eu fico pensando em Joquebede prendendo respiração, as mãos suadas, a garganta seca. Igreja, como saber o que aquela mulher egípcia iria fazer com o pequeno bebê? Aquela mulher simplesmente podia ver o bebê lá e falar, olha, ele é meu pai deu a ordem, vamos afogar na água aqui mesmo. Joquebede podia presenciar a morte do filho sendo afogado. Afogar a criança. Por isso, igreja, nessa primeira pausa nossa, tudo que Joquebede podia fazer era o quê? Confiar em Deus, só. Ela fez a parte dela. Mas ela, em dado momento, só entrega, só confiança. Só. Versos 6 e 7. Ao abrir o cesto, viu a criança, estava chorando. E a Bíblia diz que essa filha do faraó teve compaixão. Flávio Joséfo, ele é um historiador muito respeitado do primeiro século. Ele diz que provavelmente a filha do faraó levou o bebê para suas criadas, para as empregadas, para ver se alguma delas poderia cuidar, amamentar dele. Então, isso são historiadores. Olha, você pode, ele está chorando, está com fome. Você pode ter leite? Não, não tenho, não posso amamentar, não posso amamentar. E é aí que aparece uma proposta um tanto interessante. Miriam aparece lá como do nada. Me desculpa, mas eu tenho uma sugestão. Qual a sua sugestão? Olha, eu posso chamar uma das hebreias para cuidar dele. Eu acho que ia falar que é a mãe dela, né? Ou a mãe de Moisés. Não era Moisés ainda, daquele bebê. Eu quero fazer uma outra pausa aqui. E assim aconteceu, né? Verso 9. A filha do faraó leva esse menino, cria para mim, eu te pagarei. A mulher levou o menino e criou. Agora uma segunda pausa aqui nessa noite. O plano deu certo. Deu. Mas igreja, dá para pensar, as mães que estão aqui, todos, enfim. Dá para pensar em Joquebede chegando lá perto da filha do faraó e vendo o seu filho lá no bercinho, no cestinho. E ela não podia nem gaguejar. Ela não podia chorar. Joquebede não podia, ai meu filho, não. Bonito esse bebê, né? Acharam onde? Disfarçando que não era a mãe. Ela tinha que respeitar o papel de uma escrava respeitosa, mas desinteressada. Tinha que manter a calma. Ela não podia que o semblante dela entregasse a situação. Ela não podia nem chorar naquela hora. Ela não podia nem tremer. Ela não podia ter a voz embargada. Em mal estar acreditando que o filho, que já era dela, estava sendo entregue para ela de novo pela mão da filha do faraó. Sabe por quê? Porque o filho estava em perigo. E qual foi a resposta? Nós lemos no verso 9. Ela não só levou o filho, mas a filha do faraó, olha, leva, eu vou pagar para você cuidar dele. Irmãos, com Deus da história, ela não só recuperou o filho, mas recebeu um salário para cuidar dele.
Igreja, isso não é coincidência, isso não é sorte, isso é mão de Deus na história. É Deus conduzindo. Fica aqui em Êxodo, alguém abre em Provérbios 16, 7. Vamos endossar o que está acontecendo aqui. Provérbios 16, verso 7. Alguém leia, por favor, enquanto eu tomo um golinho de água. Eu vou ler aqui na minha versão, mas é um versículo que você pode grifar. Quando os caminhos do homem agradam o Senhor, Ele faz. Ele quem? Deus faz. Até que os seus inimigos tenham paz com Ele. Não é o que está acontecendo aqui na história? Em Êxodo 2, igreja, nunca vamos duvidar disso. Quando os nossos caminhos agradam ao Senhor, até quem é oposição vem concordar, vem dar sustento, vem dar apoio. Essa é a palavra do Senhor. Igreja, uma lição aqui nessa noite. Andar nos caminhos da fé não significa que eu e você não precisamos mais pensar, traçar planos, estratégias, confiar em Deus. Não quer dizer que agora eu devo ficar preguiçoso, ficar apático, porque Deus vai me resolver tudo. A fé e o planejamento cuidadoso andam de mãos dadas. A fé e o planejamento cuidadoso andam de mãos dadas. Eu queria já partir para o final do nosso estudo nessa noite. Verso 10, Êxodo 2, 10. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo, porque eu tirei das águas. Agora, o que me intrigou, e você pode pensar sobre isso, o que significa essa questão quando o menino já era grande? Na sua Bíblia está assim, grande? Tem alguma que está diferente, tradução? Crescido. Igreja, essa frase, quando o menino já era grande ou crescido, alguns estudiosos sugerem que na época ele tinha 3 ou 4 anos de idade. Só. Não era adolescente. Talvez um pouco mais. Essa expressão grande, crescido, era usado no termo hebraico para crianças desmamadas. Recém-desmamadas. Então aquela filha do faraó combinou o seguinte: olha, você vai levar para cuidar desse menino, que eu não sei quem é a mãe, sou eu, mas não precisa saber, enfim, né? E quando ele estiver desmamado, você me traz. Você me devolve a criança. Era uma idade... Bebeto completou quantos anos? 8, não, o Luquinhas 3, 4 anos, um pouco mais do que o Lucas. Bem 5 anos de idade, quanto muito 5 anos de idade. Igreja, uma outra situação aqui. Vamos fazer uma terceira pausa, pensando em Joquebede. Essa mãe tinha que levar o filho de volta para a filha do faraó. Que mar de emoções essa mulher viveu. Que mar de emoções, para não falar turbulências, essa mulher viveu. Moisés, a gente já viu, foi o nome que a filha do faraó deu. Sabe, tem uma casa nova agora. De uma casa de escravos, ele vai para uma casa do palácio. Ah, pastor, mas ele saiu ganhando. Você não é a mãe, né? Da igreja. Para Moisés foi difícil também, sim. E o Charles Swindoll trabalha isso no livro. Provavelmente, para uma criança de 3, 4 anos, 5 quando muito, foi terrivelmente difícil. Dá para você imaginar Moisés chorando as primeiras noites sem a mãe com a mão dela perto? Será que a gente consegue vislumbrar isso? Essa criança, noites seguidas, sem o carinho da mãe? Sem a irmã Miriam por perto? Sem o irmão Arão para brincar? Ou a irmã Miriam para cuidar dele? Sozinho, ele olha, não vê mais a mãe, não vê mais a irmã e o irmão. E a mãe então, Joquebede? Chorando muito, com certeza. Dá para imaginar? Eu quando li isso no livro do Charles, eu embarguei a voz também, quando li em casa o livro. Dá para imaginar Joquebede penteando outra vez o cabelinho dele? Dá para imaginar Joquebede colocando a melhor roupinha nele, para deixar lá para a filha do faraó? É hora de fazer mesmo. O coração nosso fica apertado, não fica? Hoje é o dia de eu levar o meu filho para a filha do faraó.
encerra o nosso ciclo aqui. Já cresceu, o que teve de instrução nas mãos de Deus em termos de fé, ele já teve. E hoje é o dia chegado de entregar esse menino. Eu queria até pular essa parte, sabe? Dos detalhes dessa parte. E vou fazer isso. Que lição que nós temos? Igreja, cada um aqui nessa noite tem uma história de vida. E talvez na vida de alguns, a mão de Deus pode estar só começando a deixar a sua marca. E talvez alguns tenham uma história de família um tanto complicada. Até longe de um ideal bíblico, de um lar. Mas, por favor, vamos combinar algo. Algo que não pode fugir da nossa mente. Nós não somos um acidente. Você não é um acidente. Creia nisso. Porque tem gente que, não, está tudo dando errado na minha vida, eu sou um acidente. Talvez até os pais falem isso para alguns filhos. Isso é lamentável. Que o filho foi um acidente, inesperado. E para os pais pode até ter sido. Mas aos olhos de Deus, creia, você não é, nós não somos. Não somos. O que a palavra de Deus está nos ensinando, que eu e você não somos um acidente. Igreja, Moisés poderia ter se tornado um jovem cheio de amarguras, problemático, sabe? Ele poderia ter ficado ressentido com a mãe, quando ele cresceu, mas por que minha mãe não me escondeu mais tempo? Por que minha mãe não brigou com aquele sistema político daquela época? Por que meu pai não tentou me esconder de uma outra forma? Moisés não fez isso. Ele cresceu, ele aprendeu, ele confiou, ele jamais esqueceu as raízes num Deus eterno e soberano. Isso é uma lição para nós. Moisés jamais se esqueceu das raízes num Deus que é eterno e soberano. Eu quero fechar o estudo dessa noite em Salmo 30, verso 5. Abra sua Bíblia lá, por favor. Salmo 30, verso 5. Porque sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Ele vem. Igreja, eu e você também podemos experimentar essa manhã em nossa vida. Essa manhã, do verso 5. De que forma? Talvez recusando uma vida de amargura em relação ao passado. Talvez eu possa experimentar essa manhã confiando num grande Deus soberano, que através dos cestos nas águas conduz também a minha vida. Talvez eu possa experimentar essa manhã bebendo da graça dele e esperar que ele nos use em favor do seu grande, soberano e infalível plano, ao plano do Senhor. Deus não comete erros, Deus não comete enganos, Deus não coça a cabeça pensando, o que eu vou fazer agora? Não, esses somos nós. Ele pode pegar a nossa vida, com todos os sofrimentos, com todas as dores, com todos os problemas, com todos os remorsos, e usá-lo para a glória dele. Amém? Com tudo de ruim que nós temos, de limitado, de finito, o Senhor pode usar para a honra e glória dele. Louvado seja Deus por Sifrá, Puá e Joquebede. A história de Moisés começa com 3 mulheres que não abriram mão da fé e confiança no Senhor. Não abriram mão. Vamos orar ao Senhor. Você pode baixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Faça você uma oração individual. Talvez o que Deus mais tem falado no começo dessa história são dessas mulheres de fé. E talvez você nessa noite possa dizer, Senhor, me dá um coração como o de Joquebede. Um coração de entrega. Mesmo que venha choro, venha dor, mesmo que venham lutas, mas eu quero me entregar ao Senhor, a semelhança de como o Joquebede fez. Total entrega-te, confiança nos planos soberanos. Nem que eu tenha que colocar tantas coisas num cesto e jogar num rio, mas sabendo que é um plano, confiando que é um plano melhor do que o meu,
infinitamente melhor do que o meu. Talvez você vive uma vida de amarguras, de tristezas. Pensa que é um jovem, adolescente, um adulto problemático. O Moisés também nos ensina que nós não podemos nos esquecer que nós não somos um acidente. Nós não somos um acidente. Se até para os pais isso pode aparecer, para o Senhor não. Ele jamais se esquece de cada um de nós. E as nossas raízes devem estar num Deus eterno e soberano. Senhor Deus, nós louvamos o Teu nome novamente por Sifrá, por Puá e por Joquebede. O que a nossa fé aumente? Para adorar ao Senhor em espírito e em verdade, tão somente. Dá-nos, ó Deus, uma entrega ao Senhor, como essa mulher fez. Quanto sofrimento, quanta tribulação, quanta tormenta, quanto choro, mas quanta entrega ao Senhor. Te louvamos pela vida de Joquebede, pela obra do Senhor na vida dela, cuidando do pequeno bebê, libertador da nação do povo hebreu. Que o Senhor nos sensibilize a amá-lo mais, a buscar mais a Tua graça, a mais dependência de Ti. A minha vida e na vida de tantos quantos estão aqui. Oramos, agradecidos, amando ainda mais a Tua palavra, e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.